Anne, nossa sócia maravilhosa, mandou o ofício 448, que fez o quê, Paulinha? Revogou o ofício 438. Exatamente. A primeira grande mudança do ofício 448 foi o formato. Olha o 448 e olha o 438. Mapa, vocês estão de parabéns. A gente gosta de ofício em modo retrato, modo paisagem, acaba com a nossa vista, Com a nossa né? leitura. Exatamente, beleza. Só que, assim, tem algumas mudanças em relação ao ofício 438, porque facilitou muito mais o entendimento e melhorou a vida aí das fábricas. Mas muitas coisas foram mantidas. Então, a gente vai falar aqui de cada uma delas. Então, como você lembra, no ofício 438, que foi revogado pelo ofício 448, o mapa separava as fábricas em 3 categorias de fábricas para essa questão do propileno glicol. A primeira categoria são os fabricantes de alimentos mastigáveis. A segunda categoria são os fabricantes de aditivos que elaboram ou importem o propileno glicol. E a terceira categoria é o resto. A galera toda que é registrada no mapa, que faz para qualquer espécie, qualquer categoria de produto. Então a gente agora vai falar o que mudou para cada um dessas 3 categorias de fábricas desse ofício, beleza? Vamos lá, Paulinha. Tá com você agora. Primeira coisa. Para os fabricantes de alimentos imastigáveis, você ainda tem que indicar os lotes de propileno glicol que existem no estoque e os fornecedores ou importadores, os fabricantes ou importadores desses produtos. Isso tá igual. Isso tá igual. Outra coisa que continua igual, você só pode usar os lotes de propileno glicol que tem no estoque em novas formulações depois de fazer a análise cromatográfica que vai indicar a ausência de monoetileno glicol e dietileno glicol. E aí vem uma novidade nessa segunda exigência. Você pode ou fazer a análise dos produtos que você tem em estoque, né, da matéria-prima de propileno glicol que você tem em estoque, ou você pode também apresentar do seu fornecedor devidamente registrado no mapa na alimentação animal o laudo do fornecedor do propileno glicol que comprove que ele não tem naquele propileno glicol monoetileno glicol ou dietileno glicol. O que quer dizer isso? Você tem no seu estoque aí um lote de um fornecedor que é registrado no mapa, né? Ou no órgão competente aí, né? Se for para alimentação humana. E ele fez a análise de dietileno glicol e monoetileno glicol neste lote que está aí, você pode apresentar o laudo do seu fornecedor. Não precisa gastar com as análises. Exatamente. Terceira exigência, teve uma mudança aí de algumas coisas. O que você tem que fazer? Para os produtos que você já tem, que já foram elaborados, que estejam em estoque ou que já foram para o mercado e que tenham propileno glicol na composição, você tem que fazer a análise cromatográfica desses lotes para confirmar que não tem contaminação com monoetileno glicol ou dietileno glicol. E aí, como é que você vai fazer? Se o lote, né, já foi para o mercado, por exemplo, você vai fazer a análise das amostras retidas dos lotes que foram para o mercado e dos lotes que você tem em estoque. E aí vem uma novidade, porque ou você pode fazer a análise cromatográfica de monoetileno glicol e dietileno glicol nestes produtos já elaborados que você tem em estoque ou estejam no mercado, ou você pode apresentar dos fornecedores o registro, né, no órgão competente e os laudos dos lotes de propileno glicol que entraram nesses produtos acabados elaborados em estoque ou que já estão no mercado, que atestem a ausência de monoetileno glicol e dietileno glicol. Então, ou seja, você só vai fazer a análise cromatográfica dos produtos que estão elaborados estocados na sua fábrica ou já no mercado, se você não tiver esse laudo do seu fornecedor de propileno glicol registrado no órgão competente. Ou seja, dá para economizar também. Beleza? Essa é a terceira. Registrar em seus controles de rastreabilidade a correlação entre os produtos e as análises realizadas quanto ao propileno glicol testado e considerado conforme. O que é novo? Nos casos em que o propileno glicol não puder ser testado ou ter sua conformidade comprovada por meio de certificado apresentado pelo fornecedor, é que deverão ser testados os alimentos ou mastigáveis. Então, se você não consegue, né, se você, propileno glicol ele não puder ser testado, né, ou não tiver aí nenhum certificado do seu fornecedor, você falando vai que não tem dietileno glicol e nem monoetileno glicol, você vai testar o alimento ou os produtos mastigáveis. E o que foi mantido? Deu resultado não conforme, você tem que recolher e comunicar isso para o mapa. Exato. Então, o que você tem que fazer aí de alimentos, fabricante de alimentos mastigáveis? Ir atrás do seu fornecedor
de propileno glicol e pedir que ele te mande os laudos que ele tem aí, atestando a segurança do propileno glicol dele, porque você vai economizar muito com análises, beleza? Novidade, eles especificaram como que você vai fazer o peticionamento eletrônico desses documentos lá no SEI. Mas a gente já tinha te ensinado como que era o jeito, Já tinha te Paulinha? ensinado. Você vai entrar no SEI, você vai fazer um novo peticionamento eletrônico e aí você vai escolher a opção alimentação animal, comunicado do estabelecimento. Exato, a gente já tinha colocado no vídeo anterior sobre propileno glicol. Beleza. E aí a gente passa agora para os fabricantes de aditivos que elaboram ou importam propileno glicol. E aí, para caso desse estabelecimento, a gente tem uma novidade, que é que esses estabelecimentos eles têm que fornecer o laudo dos produtos quando for solicitado pelo comprador. Então, se você é uma fábrica de aditivo que compra, né, o propileno glicol ou que fabrica o propileno glicol, e se seu cliente pedir um laudo, você tem que fornecer. E prepara que os fabricantes de alimentos mastigáveis vão te pedir laudo. Exatamente. Então, esteja pronto para fornecer. Essa é a única novidade que tem para você. Na verdade, incluiu uma coisa a mais aí para você. Exatamente. Né? E não excluiu nada, tá? Beleza. E aí, o terceiro estabelecimento é o resto que sobrou, né, das fábricas. E aí a gente tem uma novidade muito legal, que antes o ofício 438 pedia que você indicasse se usa o propileno glicol direta ou indiretamente na linha de produção e você tinha que informar o percentual de inclusão. E agora você não precisa mais informar esse percentual de inclusão. E isso foi muito legal, porque na verdade principalmente quem usa indiretamente esse produto, ou seja, ele vem numa matéria-prima, na composição básica qualitativa de uma matéria-prima que você usa, mas tem vários outros ingredientes, você não consegue saber qual que é o percentual de inclusão do propileno glicol naquela matéria-prima, porque não precisa de vir isso no rótulo. Então, você não tinha essa informação e aí dificultava um pouco o processo. Então, o restante das fábricas, vocês não precisam mais informar o percentual de inclusão do propileno glicol. Acho que tem uma coisa importante, Paulinha. A gente podia falar, então, o que os fabricantes de aditivos que elaboram ou importam propileno glicol precisam fazer, que a gente só falou novidade, e o que a galera toda precisa fazer. Então, vamos lá? Fabricantes de aditivos que elaboram ou importam propileno glicol. Vocês precisam de manifestar para o mapa se você fabricou, importou ou comprou propileno glicol no Brasil desde dezembro de 2021, com identificação dos lotes e a quantidade desses produtos e da onde que eles vieram. Fornecer laudo dos produtos quando o seu cliente te solicitar. Enviar tudo isso via peticionamento eletrônico pelo SEI no prazo de 10 dias. Você vai colocar alimentação animal, comunicado do estabelecimento. Perfeito. E agora todas as outras fábricas. Não é fábrica nem de alimento nem mastigáveis e não é fábrica de aditivo que elabora ou importa propileno glicol. Ou seja, o resto da galera, o que você tem que fazer? Você vai indicar se você usa o propileno glicol direta ou indiretamente na composição básica dos seus produtos e indicar quais são os fornecedores. Enviar tudo isso para o mapa via peticionamento eletrônico, via SEI, no prazo de 10 dias. E sobre esse prazo de 10 dias, é legal a gente falar porque como o ofício foi revogado, esse prazo de 10 dias conta a partir desse ofício. A partir desse ofício, que é de 14 de setembro. Se a publicação foi hoje, o prazo começa a contar amanhã. Contando amanhã, ele vai até que dia, Paulinha? Dia 24 de setembro, que é um sábado. Então, o que é melhor fazer? Manda no dia 23 na sexta. Muito bom. E o Ministério da Agricultura traz também uma informação importante que serve para todo mundo que está atrás de análise de monoetileno glicol ou dietileno glicol. Eles deixam aqui muito claro que as análises podem ser realizadas em qualquer laboratório que disponha da técnica validada. Então, se o laboratório tem a técnica para analisar, pode fazer nele. Bom, era isso que a gente tinha para falar. Vou colocar aqui no final esse ofício. Agradecer a Rani mais uma vez por contribuir com a nossa inteligência de grupo, porque sem ela a gente não teria acesso a esse ofício. E quero deixar uma coisa muito clara. O que é o uso direto? É quando você compra o propileno glicol e mistura no seu produto, ali no seu processo, para fazer o produto acabado. Uso indireto é quando você compra uma matéria-prima que tem propileno glicol, tá? Então fique muito atento ao rótulo das matérias-primas da sua fábrica, isso é muito importante, porque a gente tá descobrindo propileno glicol onde a gente nem achou que tinha, tá? Então vai lá e lê a composição básica qualitativa. Se tiver propileno glicol, você tem que informar o mapa. Eles mantiveram aquela comunicação. A não comunicação ao mapa no prazo de 10 dias a partir da publicação desse ofício vai ser interpretada como não utilização. As empresas vão ser fiscalizadas quanto à veracidade das informações prestadas. Então é aquilo que a gente falou. Alguns fiscais estão pedindo que as fábricas informem que não usam nem direta nem indiretamente. E se você não usa e não comunicar, você tá ok também.
tá? Porque se você não comunicou, vai ser considerado que você não utiliza, beleza? Agora, lê o rótulo da sua matéria-prima, pelo amor de Deus, de todas. Todo mundo lendo o rótulo, viu? Agora, é importante deixar muito claro que o propileno glicol é um quê, Paulinha? Ele é um aditivo tecnológico aprovado para uso na alimentação animal. Tá lá naquela lista de matérias-primas aprovadas, então pode usar. E essa tragédia só aconteceu por uma falha aí na qualificação dos fornecedores, lá no POP 1, lá no BPF básico, né? Qualificar o fornecedor, ou seja, um fornecedor que está te fornecendo um aditivo tecnológico aprovado para uso na alimentação animal tem que ser registrado no mapa ou em algum órgão competente quando ele vende para alimentação humana e que também é susceptível de emprego na alimentação animal. BPF salva a vida, faz você ter um alimento seguro, protege a sua marca, então fique atento, vem todo mundo para o risco regulatório zero. Espera, né, Paulinha, que acabe a saga do propileno glicol, mas se não acabar, conte com a gente, manda os ofícios que a gente traduz para você. Pode deixar as perguntas aqui embaixo, porque a de ontem lotou de pergunta. Manda aí pra gente. Beijo!